Ô, Coutinho, Opa. eu não sei exatamente quanto custa fazer 1 quilômetro de rodovia. O preço varia muito. Você pode fazer 1 quilômetro de rodovia, precisar de 6 milhões de reais. Você pode fazer 1 quilômetro de rodovia, precisar de 2 milhões de reais. Mas é muito dinheiro. 1 quilômetro de rodovia é muito caro. Quando você tem uma estrada que estragou, você precisa desmontar, recomeçar de novo, fazer um sistema de contenção. É um negócio complicado. Sair do zero é mais barato do que reconstruir muitas vezes. Não é só repavimentar, é caríssimo. Preço de uma casa, quanto custa fazer uma casa popular? Milhares de reais, né? Dezenas de milhares de reais. Fazer uma casa popular é tudo muito caro. Obras de infraestrutura e habitação são coisas caras quando você olha os grandes números. Então, quando você vê e acompanha o noticiário sobre os estragos que a chuva está fazendo na Bahia, 136 municípios em situação de emergência, lembrando que a Bahia tem pouco mais de 400 municípios. É uma coisa impressionante, 417 municípios, 136 em emergência. Quase 500 mil pessoas atingidas. Você pega o número de desabrigados, o número de desalojados, lembrando que há uma diferença entre esses nomes, não são sinônimos, né? O desalojado precisou deixar a casa, o desabrigado não tem mais casa, não tem mais jeito. Você tem mais de 30 mil desabrigados, você tem mais de 30 mil desalojados. Surpreende pelas imagens, pelo estrago, que você tenha 21 mortes até agora. Surpreende. Para mim é surpreendente. Claro que eu lamento cada uma das mortes, mas você olha as cenas, você não diz. É que funcionaram alguns sistemas, ainda que rudimentares, de alarme, de aviso para as pessoas saírem. Teve aviso boca a boca mesmo. O Juliano Dipp, fazendo reportagem lá, nos mostrou, foi aos locais, entrou aqui, mostrou como as coisas funcionam. Você tem o estrago na Bahia, você tem 6 estradas com trechos interditados. 6 estradas, não é uma ou duas. E você tem várias interdições, você tem desde barranco que desabou, né, desmoronamento de encosta, até afundamento de pista, que aí já é um negócio complicado de você recuperar com rapidez. Então tem muito o que fazer, o trabalho de reconstrução é grande. Nesse momento, o que agiu rápido foi a rede de solidariedade. E uma coisa espetacular, você vê a iniciativa das pessoas que saem de suas casas, as que têm casa, e vão ajudar as pessoas que não têm casa. E organizam. O Grupo Bandeirantes, em parceria com a Central Única das Favelas, né, e com a Frente Nacional Antirracista, montou uma campanha para abraçar a Bahia. E você vê o apoio, você vê as empresas apoiando, pessoas físicas apoiando, ajudando. E é difícil, porque uma coisa é você falar, não, vamos fazer uma campanha de recolhimento de fundos. Legal, aí você faz a campanha, abre uma conta, aí as pessoas colaboram, as empresas colaboram. Bom, e o que você faz com esse dinheiro? Você manda para onde? Você manda para uma prefeitura? Você transforma em alimento, e aí você transforma em alimento, como é que você faz esse alimento chegar? Tem uma logística? Então é um negócio bem complexo, essa campanha organizada pelo Grupo Bandeirantes, em parceria com a Central Única das Favelas e com a Frente Nacional Antirracista, é um negócio importante, uma das campanhas bacanas que a gente está vendo nesse momento. Então a rede de solidariedade funcionando. Com as limitações que o Brasil tem, com as limitações de renda das pessoas, com todas as dificuldades envolvidas, mas está funcionando. Bom, e aquilo que realmente muda as coisas, que são os grandes números? Porque não há campanha que substitua aquilo que a gente já paga para ser usado nos momentos de emergência, que é o dinheiro público. Porque ele não é público do tipo pertence a um governante, pertence a um político. Ele é público porque ele é de todos nós brasileiros para ser usado conforme a necessidade. Então você deixa um dinheiro e esse dinheiro vai ser usado para vacina, quando é necessário comprar vacina, para reconstruir uma infraestrutura, quando for necessário reconstruir uma infraestrutura. Resultado, você teve no Brasil incêndio,
você teve na Amazônia, no Pantanal. Então você vai alocando os recursos, eu me refiro a recursos de emergência, porque tem os recursos ordinários, os recursos que são usados para pagar salário, para comprar livro, para comprar remédio, de rotina, não na emergência. Por exemplo, vacina, por exemplo, o que está acontecendo agora na Bahia, não só na Bahia. E de repente, o governo vai e anuncia um crédito extraordinário, não previsto, de 200 milhões de reais para repartir por 7 estados. É um primeiro número, seguramente não vai ficar nisso, é um primeiro número. Para a Bahia seriam algo como 80 milhões de reais. Aí, quando anunciaram esse recurso, o ministro Rogério Marinho esteve na Bahia, João Roma, ministro da Cidadania, esteve na Bahia. Aí falaram que vai ser feito o necessário, etc., para recuperar a estrada, a rodovia, uma série de problemas lá. O governador Rui Costa disse, olha, esse dinheiro não dá, 200 milhões de reais para 7 estados, 200 milhões de reais não dá para a Bahia, precisa de muito mais. No que ele tem absoluta razão, não dá, realmente não é dinheiro suficiente, tem que ter muito mais. Aí o presidente da Câmara, o Arthur Lira, se reúne com uma parte importante da bancada da Bahia e começam a dizer que precisam diminuir a burocracia para liberar os recursos, para ajudar a Bahia. Sai um primeiro número de um dos integrantes da bancada da Bahia, é um primeiro número, dizendo que a Bahia precisaria de alguma coisa para voltar a ser o que era antes. Claro, tem todo o tempo perdido, mas alguma coisa como 2 bilhões de reais. Primeiro número. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, pode ser muito mais. A gente ainda não sabe quanto isso vai custar. Mas realmente não são 80 milhões de reais para recuperar a Bahia. Não dá, não tem condições. E aí, você ouve o que disse o governador Rui Costa, você ouve o que disse o presidente da Câmara, Arthur Lira, e diz, os dois têm razão, né? Rui Costa tem razão, 200 milhões de reais. Não é dinheiro, por isso que eu comecei falando, sabe quanto custa um quilômetro de rodovia, sabe quanto custa uma casa popular? Porque a gente ouve 200 milhões de reais, puxa vida, se fosse na Mega Sena, né? 20 milhões de reais na Mega Sena já ia ser uma festa. Mas 200, você fala, nossa, 200 muda a vida de muita gente. Sim, mas nós estamos falando de um estado. Né? Nós estamos falando de mais de 100 cidades. Nós estamos falando de 500 mil pessoas atingidas. Nós estamos falando de 6 estradas com problema. 200 milhões de reais, nessa hora, vira dinheiro pequeno. E aí, você ouve dizer eles têm razão. Mas que curioso também, o que disse o governador Rui Costa, né? E o que disse o presidente da Câmara, Arthur Lira, quando a Câmara dos Deputados e o Senado da República aprovaram um fundo eleitoral de quase 5 bilhões de reais para o ano que vem. Veja, nós estamos falando que saiu um primeiro número dizendo que a Bahia talvez possa ser reconstruída desde que se reserve algo como 2 bilhões. Ou seja, metade do fundo eleitoral. Menos da metade do fundo eleitoral. Então tem lá 5 bi no orçamento do ano que vem. E o governador da Bahia não disse um A quando separaram 5 bi para gastar nas campanhas. Não disse um A. Olha, eu queria protestar, esse dinheiro pode ser necessário para alguma coisa. Vai começar o período da chuva, seguramente algum estado brasileiro vai precisar de dinheiro. E a gente vai ter só 200 milhões de reais para repartir por 7 estados. E tem 5 bi para o fundo eleitoral. 5 bi para o fundo eleitoral, sendo que em 2018 gastaram 1,7, agora é 4,9, tem 3 bi e 200 a mais. Olha, deixa o fundo eleitoral com 1,700, tem 3 bi e 200, reconstrói a Bahia. Ou seja, o dinheiro do fundo eleitoral é mais do que necessário para reconstruir a Bahia. E, no entanto, não tem dinheiro para reconstruir a Bahia. E o governador da Bahia reclamando da falta de recursos. E o presidente da Câmara dos Deputados dizendo que é preciso encontrar uma forma
de arrumar dinheiro sem furar o teto e culpando o teto. Como culpando o teto? A culpa é deles. A culpa é deles. A culpa é dos políticos, é do Rui Costa, é do Arthur Lira. A culpa é dos senadores, a culpa é dos deputados, a culpa é dos governadores. Ninguém fez nada para segurar o dinheiro das pessoas longe da mão desses abutres. O PT do Rui Costa vai receber 600 milhões de reais no ano que vem para fazer campanha. 3 vezes o valor que o governo federal reservou para a Bahia. Aí tudo bem, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nessa hora uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Temos que financiar a democracia custa muito caro. Ué, mas a democracia era menor em 2018? A democracia custou 1.700. Ela engordou na pandemia? A democracia engordou na pandemia, que nem a gente? A democracia agora custa 4.900? É isso? 4 bilhões e 900 milhões de reais para o ano que vem para gastar com santinho, para gastar com carro de som, passeando pelas estradas e pelas ruas das cidades da Bahia e de todos os estados vendendo ilusão? Com o nosso dinheiro? Com o dinheiro que deveria ser empregado para recuperar a Bahia, Minas, Tocantins, as chuvas vão chegar no Rio, vão chegar em São Paulo. Já chegaram, mas podem fazer mais estragos. Como é que pode um negócio desse? E a gente ouvir isso com naturalidade? O governador protestar contra um dinheiro e não protestar contra o outro? Não disse um A o governador. Agora ele se coloca na condição correta, aliás, de defesa da sua comunidade, do seu povo. Tá certo ele? Tem que defender. Mas não passa pela cabeça dele que há uma incoerência nisso tudo? Que tudo bem os petistas ficarem com 600 milhões e os políticos ficarem com 5 bilhões e reservarem 80 milhões para a Bahia? 80 milhões para recuperar mais de 100 cidades? Eles acham que isso é normal. Eles acham que isso é normal e falam com a maior cara de pau. Rui Costa indignado, Arthur Lira chocado, o teto de gastos virou o problema? Como o teto de gastos virou o problema? O problema é o que os abutres tomaram quase 5 bi nosso para enfiar no bolso deles, para pagar os cabos eleitorais, para pagar a gasolina dos... Por que eles não fazem as coisas por conta própria? Fernando Schiller sempre diz aqui, a democracia tem um custo, mas quer fazer campanha, eu que tenho que pagar seu avião? Por que eu tenho que pagar para os candidatos andarem de jato e de helicóptero? Por que eu que tenho que pagar? Por que você, ouvinte querido, ouvinte querida, tem que pagar? Por que eles não andam com o dinheiro que eles conseguirem juntar, com doação? Ou seja, os desabrigados, os desalojados, as famílias dos mortos, os 500 mil atingidos, as mais de 100 mil cidades têm que viver de uma rede de solidariedade, de apoio voluntário. Já os políticos, eles não podem montar suas redes de arrecadação de recursos voluntárias. Não, eles têm que pegar o dinheiro público, ou seja, o nosso dinheiro, dinheiro dos impostos. E não é que pega 1,7, pega 5. Então sempre e toda vez que você olhar, e daqui para frente, nós estamos entrando no período de chuvas e estamos entrando de um jeito forte. Você olhar, você ouvir um político reclamando de falta de dinheiro, seja ele o governador da Bahia, que foi o primeiro, seja ele o presidente da Câmara, seja ele qualquer político, estes da bancada da Bahia, que mostram muito engajamento, indo buscar recursos, por que não doam o deles? Por que não doam o deles? No deles ninguém toca. Tem que pegar outro dinheiro. Qual é o outro dinheiro? Não tem. Porque eles pegaram tudo para eles. Sem falar no orçamento secreto, Coutinho. Porque no orçamento secreto, as emendas de bancadas, emendas do relator, pode ter dinheiro reservado para uma ponte aqui, uma estrada ali, que pode ser útil num momento como esse. Não vamos nem entrar nessa discussão. Agora, dinheiro da campanha, dinheiro podre, dinheiro financiado com a desgraça dos baianos, dinheiro financiado com a desgraça dos mineiros,
Dinheiro financiado com a desgraça dos brasileiros, que tem que pagar mais impostos. A gente gasta mais com campanha do que gasta com o orçamento do Ministério do Turismo e do Ministério do Meio Ambiente. 2 predicados brasileiros, 2 trunfos brasileiros, 2 virtudes brasileiras. O país que mais preserva o meio ambiente e o país que deveria estar investindo em turismo, investe menos do que investe para encher o bolso dessa ratatouille, essa gente que só pensa em pegar o dinheiro público. Vamos pegar o dinheiro público, vamos embolsar esse dinheiro aqui. E cadê o dinheiro das pessoas que estão sofrendo? Aí só tem 200. Puxa, mas é só o começo, depois vai sair mais, pois o 4.9 está lá, tira dali. É um escárnio. Isso porque eu estou falando de fundo eleitoral, tem o fundo partidário também. Nos anos que não tem eleição, né, Coutinho? Os partidos abastecem seus aviões, os líderes partidários viajam de jatinho, né? Ou você acha que você cruza com eles nos aeroportos? Não cruza com eles nos aeroportos. Os bacanas vão tudo de avião. Quem é que paga essa conta? O partido. Não existe o partido. De onde vem o dinheiro do partido? Do nosso bolso. Então é o avião, é o carro, é a segurança, é a comida. Tudo a gente que paga. A gente paga a democracia. Não, a gente paga a mordomia desses caras. Que agora a democracia que tem preço. Então, fico alerta. Olhou um político lamentando a falta de recurso, a culpa é dele.